Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. O texto nos diz assim: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meu irmão, não sei se você já tentou conseguir, às vezes, um empréstimo no banco tendo alguma dívida nesse banco, no cartão de crédito ou mesmo num limite do cheque especial. Essa é uma das características do nosso país, a grande endividamento das famílias, principalmente com os bancos. Mas você sabe, se você já passou por essa situação, você sabe que é impossível. Porque, primeiramente, é preciso restabelecer o relacionamento com o banco, através do pagamento da dívida. E é isso aqui que Paulo está nos falando, mais ou menos. Veja que nos versículos anteriores, e conforme já temos falado em nossas meditações, Jesus é a imagem do Pai. Ele é o autor e a causa de toda a criação. Ele é o cabeça da igreja, a suprema vontade revelada do Pai, no qual reside toda a plenitude da deidade. Mas agora Paulo nos fala de qual é o propósito do envio de Jesus. E veja que a grande palavra de Paulo aqui é reconciliação. A palavra grega que foi usada por Paulo nesse versículo traz a ideia de uma completa reviravolta na situação que havia. Veja que, conforme nos narra a Bíblia desde o início, havia uma desavença profunda entre Deus e a humanidade que foi causada lá na queda, registrada em Gênesis capítulo 3. A comunhão que havia no Éden de Deus andar e conversar com o homem foi quebrada por causa da entrada do pecado de Adão. Deus não apenas ficou chateado com Adão, ele ficou irado. A sua perfeita santidade, sua perfeita justiça, sua bondade plena, o seu amor real e todos os seus demais atributos foram ofendidos por Adão. É por isso que em Efésios capítulo 2, Paulo fala que nós nos tornamos, por natureza, filhos da ira. Ou em Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo nos chama de inimigos de Deus, porque na ligação ou na união que nós temos, na representatividade de Adão, todos ficamos debaixo da ira e da inimizade com Deus. Mas como é que aconteceu essa reconciliação? Paulo, nesse versículo, nos fala: pelo sangue da sua cruz. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Vejo, portanto, irmãos, que o preço foi alto. Foi necessária uma morte de alguém justo para promover a reconciliação com o Pai. Se você puder olhar a sua Bíblia e ver que o relato que Pedro faz disso em sua primeira carta, lá no capítulo 2, versículo 18 e 19, Pedro nos diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais os ligaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro diz que dinheiro e pedras preciosas não resolveriam a questão. Era necessário o derramamento de sangue. Por quê? Porque em Hebreus capítulo 9, 22 nos responde, falando que sem derramamento de sangue não há remissão. Mas perceba que também não é qualquer sangue. Era necessário que fosse o sangue de alguém que fosse puro, perfeito, santo, obediente. E nesse sentido, nenhum homem jamais poderia fazer isso, porque todos os homens já nascem contaminados pelo pecado. Por isso, Paulo nos fala aqui que foi por meio dele, Jesus, o próprio Filho de Deus, para que nós entendamos que não há outro nome, não há outro mediador, não há outra solução além de Cristo. Nenhum outro homem foi crucificado por nós, nenhum outro homem derramou o seu sangue em nosso favor. É necessário, portanto, estar unido a Cristo,
receber do seu sangue para poder ter reconciliação com o Pai. Mas qual é a extensão dessa reconciliação? Paulo, na continuação do versículo, ele fala para que reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Nós podemos salientar aqui, irmãos, que essa reconciliação não afeta apenas os homens. Quando olhamos em Gênesis capítulo 3, nós vemos que a própria criação recebeu o castigo e a ira de Deus, de forma que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, nos versículos 19 a 23, nos fala desse gemido da criação e da expectativa da criação a respeito da sua redenção do cativeiro da corrupção. Veja que a primeira humanidade e a criação caíram em desgraça por causa do pecado de Adão. Mas, por causa e por meio de Cristo, há uma nova humanidade, e novos céus e nova terra, como Paulo também coloca lá em Romanos capítulo 5, dos versículos 12 ao versículo 21. Portanto, se em Adão nós tivemos um pai da humanidade que gerou uma dívida, uma ira e consequências terríveis do seu pecado, não apenas para nós, mas para toda a criação, nós temos o eterno Pai que enviou o seu Filho Jesus para que por meio do seu Filho Jesus e na fé exercida nele, nós tivéssemos reconciliação, tivéssemos paz e tivéssemos, portanto, salvação. E só recebem essa reconciliação aqueles que creem em seu nome, aqueles que estão unidos ao Filho Jesus. Que Deus nos abençoe e derrame sobre mais e mais, sobre o seu povo, todas as consequências e benefícios da reconciliação com o Pai. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos a Ti, ó Pai, por Tua misericórdia sobre nós. Agradecemos a Ti pela Tua bondade sobre nós. Agradecemos, Senhor, porque enviaste o Teu Filho, Jesus, para que por meio dele, com o derramamento do Seu sangue ali na cruz, nós fôssemos reconciliados contigo. Ajuda-nos, portanto, ó Senhor, a viver em perfeita paz, obedecendo aos Seus mandamentos, recebendo das Tuas bênçãos e nos alegrando na Tua presença. Derrama sobre todo o Teu povo, sobre a face da terra, todos esses benefícios da salvação. É o que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.